O Vasco não vai cair. A frase que ganhou eco na voz de Ramon Dias há 3 meses... Não vai baixar, absolutamente. Virou cartaz, pose para foto e finalmente se tornou realidade. Já aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vasco. Na verdade, la cumprimos. Alívio. O cenário que a gente passou esse ano, eu sei que vai inspirar muitas pessoas a nunca desistir. Pelear por rebaixar é pior que pelear um campeonato. Hoje foi como sair campeão. Uma festa digna de campeão mesmo, desde o início. São Januário, como sempre, lotado. Mais de 19 mil torcedores apoiando o Vasco e quem mais precisasse na briga contra o rebaixamento. Torce, olha o celular, confere o do vizinho. Foi o ritual de muitos desses vascaínos que estavam na arquibancada. Olhos vidrados no que acontecia em campo ali na frente deles e sempre buscando informações sobre os jogos de Bahia e de Santos. A todo momento perguntando para os repórteres ali que estavam fazendo a cobertura. Do banco, Rossi certamente ficou sabendo do primeiro gol do Bahia contra o Atlético Mineiro. Cauli abriu o placar cedo. E como o Santos empatava com Fortaleza, foram 18 minutos de um cenário com Vasco rebaixado. Até que Paulinho, que tinha entrado no lugar do machucado Marlon Gomes, avançou, driblou e chutou. O Marlon Gomes se lesionou, o Paulinho foi a solução. O Vasco tá na frente dentro de São Januário. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco, 1-0. Vitória que era certeza absoluta de seguir na Série A. E aí os resultados dos concorrentes nem interessavam tanto nesse momento. Em Salvador, Paulinho empatou para o Atlético Mineiro. E Luciano Juba deixou o Bahia em vantagem de novo, 2-1. Em Santos, o Fortaleza fez 1-0 sobre os donos da casa com Marinho. Em São Januário, o Vasco voltou do intervalo com apetite para aumentar a vantagem. Payet, Verratti, Praxedes. O meio-campo se enrolou com a bola, escorregou e perdeu a chance. O Bragantino era perigoso. Lucas Evangelista fez ótima jogada pela direita e quase empatou. 2 minutos depois, não teve jeito. Elinho cruzou, Mosqueira tentou de calcanhar e Léo Ortiz empatou. 1-1. O Bragantino empata dentro de São Januário e começa a complicar a vida do Vasco 1-1. Nesse momento, os vascaínos de novo se viram na Série B. É que na Vila Belmiro, o Messias tinha empatado o jogo de cabeça. Sofrimento, que ia aumentando com as informações de gols dos rivais. Tassiano fez 3-1 para o Bahia contra o Atlético. Verratti de cabeça até enganou os torcedores. Aí foi a vez de um outro herói surgir. Serginho entrou para decidir o jogo. Primeiro na falta que sofreu de Léo Realpe. O zagueiro do Bragantino foi expulso. Com um jogador a mais, o Vasco partiu para cima. Paulo Henrique, pra lá, pra cá, colocou na cabeça de Serginho, que nem pulou. Gol! Vasco 2-1. O torcedor sentir aquele alívio de novo, pra enxugar as lágrimas e voltar a acreditar que o Vasco vai permanecer na elite do futebol brasileiro. De novo, o resultado que mais interessava, que fazia o Vasco não depender de mais nada. O gol de Ademir, fechando a goleada do Bahia sobre o Atlético Mineiro e livrando o time baiano do rebaixamento, não mudou nada para o Vasco. O de Lucero, dando a vitória ao Fortaleza por 2-1, só confirmou que o rebaixado era mesmo o Santos. Aliás, minutos depois do fim da rodada, já tinha provocação aos jogadores santistas no campo de São Januário. Verratti e Rossi repetiram o gesto de Soteldo, que brincou em cima da bola quando o Santos goleou o Vasco por 4-1 há 2 meses. Muito estressante viver este tipo de situação. A explosão de alegria é de quem quer perder o costume de tristeza e sofrimento com rebaixamentos recentes e voltar a se acostumar com vitórias y títulos. Vasco es un equipo grande, no tiene que pasar nunca más por esta situación. No tiene que pasar nunca más. Es un equipo grande. Hay que tener mentalidad de equipo grande. Ramon Dias chegou num Vasco desnorteado, com apenas 9 pontos conquistados em 14 jogos. Eu chegava em casa
Eu não conseguia brincar direito com a minha filha, com as minhas filhas. E às vezes eu chegava de cabeça quente, que a gente lutava e não conseguia o resultado. Quase 5 meses depois, o rebaixamento, que já foi considerado bem provável depois de um péssimo primeiro turno, não aconteceu. Eu acho que o ano mais difícil da minha carreira. O Vasco foi o clube, eu arrisco a dizer, que eu mais me identifiquei. Foi muito rápida a identificação. Pelas camisas negras, por tudo. O uniforme em homenagem aos camisas negras foi usado nessa vitória sobre o Bragantino, o que só torna essa permanência na Série A ainda mais emblemática para os vascaínos. 100 anos depois do primeiro troféu levantado por negros e pobres, aquela camisa histórica foi bem representada. Resta agora retomar o caminho dos títulos, tão merecidos para uma torcida completamente apaixonada. Que lindo, que desabafo, né? Forte do Léo no final do jogo. Gente, a linha do tempo foi assim, ó. Às 9h30... Isso é loucura. Bahia estava rebaixado. Começou o Bahia rebaixado. 9h41, o Vasco estava rebaixado. 9h59 era o Santos. 10h06 era o Bahia. 10h22 era o Santos. 11h03 era o Vasco. 11h22 era o Santos. E assim terminou. Que loucura, hein? Ontem foi uma noite multitelas. E porque são 3 equipes, o Ramon Dias falou especificamente do Vasco, mas claro, são 3 equipes que não deveriam viver a situação que estavam vivendo. Tá? São Sim. 3 que não deveriam. E o rebaixamento do Santos é um projeto. De ano, né? É um projeto que culminou agora com o rebaixamento, mas ele já vem sendo trabalhado com esse objetivo. E um projeto que foi atrasado, né? Porque o Santos bateu na trave, mas muito na trave muitas outras vezes. Inclusive em Campeonato Paulista. Né? Então, é um projeto que agora chega à sua confirmação. E o mais engraçado também é todo mundo falando... André, e o Vasco permaneceu e, assim, foi muito mais no impulso, no empurrão, porque o Vasco não fez... O Vasco fez um jogo muito tenso com o Bragantino hoje. Sim. Ele estava muito tenso. Até a derrota para o Corinthians, eu tinha a impressão que o Vasco não jogava para ser rebaixado, não tinha em campo o caráter de um time de Série B, não vinha jogando bem seguidas vezes, teve alguns resultados que foram um pouco cruéis em relação ao que o Vasco jogou. Mas aí, quando o Vasco perde em casa para o Corinthians, e aí tem toda aquela questão do retrospecto, né? O Corinthians é um adversário que tem sido ao longo dos últimos muitos anos especialmente difícil para o Vasco. Eu entendi aquela derrota como um sinal de um problema bem grande assim. Mas aí o Vasco chegou a essa situação de hoje, tendo que olhar para outros resultados, mas tendo que se garantir, tendo que fazer a sua parte. E fez, né? Então, hoje o Ramon Dias, que é um cara que desde que chegou, não só fez um trabalho como treinador e líder de jogadores, que era exatamente aquilo que o Vasco precisava, como também se comunicou representando um clube no qual ele é novo, né? Ele não tinha, até chegar para trabalhar no Vasco, nenhuma relação com o Vasco. E a forma como ele incorpora o torcedor, o clube, o grupo de jogadores, fazia pensar que ele tinha jogado no Vasco na época de jogador, ou que essa não era a primeira passagem dele, mostrava uma relação com o clube que no final se mostrou fundamental. E aí, aquele dia no qual ele bate na mesa e diz "Nova Barrar", hoje ele pode garantir, porque naquele momento ele não podia garantir. A tradução daquilo era: o torcedor pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim para evitar que o Vasco seja rebaixado. E foi o que aconteceu. A minha impressão hoje, pelas circunstâncias, pelos adversários, era que o time que ia cair era o Bahia. Mas eu não deixei de pensar que o Santos era quem jogava pior. O Vasco, para mim, era o time com menos possibilidade, com menos jeito de rebaixamento. Não, você falando antes dessa rodada. Antes dessa rodada. Porque acho que a última rodada ela deixava tudo aberto. Claro que o adversário do Bahia, que é bom dizer, né? O Bahia, o Atlético, ao contrário do Bragantino e ao contrário do Fortaleza, jogava por alguma coisa ainda.
O Atlético tinha que vencer para não depender de tropeços que acabaram acontecendo do Botafogo. O jogo mais difícil dos times que lutavam pela permanência era do Bahia. Porque o Atlético é o líder do retorno, é quem estava jogando mais e estava jogando por alguma coisa, ao contrário do Bragantino e do Fortaleza. Então, assim, a situação do Bahia era mais complicada, certamente. Agora, eu acho que olhando para frente, né, fazendo esse exercício de... Para Cruzeiro, eu coloco até o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro hoje já estava salvo, mas para Cruzeiro, para Bahia, para Vasco, eu acho que ter se salvado e não ter caído para a Série B... As SAFs, aí vem a esperança de que tudo, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Em uma verdadeira decisão em São Januário, o Vasco contou com o apoio de sua apaixonada torcida e se livrou do rebaixamento com um triunfo heróico. Em duelo pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o Cruz Maltino recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2-1. Com gol salvador de Serginho no segundo tempo, o Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com gol de Paulinho. Na segunda etapa, Léo Ortiz empatou para o Massa Bruta. Naquele momento, o Vasco estava sendo rebaixado. Porém, o gol de Serginho, quando o Vasco tinha um a mais em campo, foi suficiente para livrar do rebaixamento, que só dependia de si. O Vasco chegou a 45 pontos e terminou o Brasileirão na 15ª posição. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.